Essa manhã se encaixa perfeitamente com aquilo que foi cantado. Mateus capítulo 16, nós vamos ler do verso 13 ao verso 20. Capítulo 16, do verso 13 ao verso 20. Os irmãos podem acompanhar também na projeção. Assim nos diz a palavra do nosso Deus. Indo Jesus para as bandas de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Vamos ler todos juntos o verso 16? Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então, advertiu os discípulos que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Vamos orar mais uma vez. Santo e bendito Deus, nós nos encontramos, ó Pai, nesse momento, diante da Tua palavra. Tua palavra que é viva, a Tua palavra que é eficaz, a Tua palavra que fala aos nossos corações. Senhor, nós clamamos mesmo por iluminação do Senhor. Que o Senhor abra as nossas mentes, que o Senhor abra os nossos corações. Que o Senhor nos capacite, ó Deus, nesse domingo, nesse dia, nesse mês em que nós iremos repetidamente fazer essa pergunta, que de fato o Senhor nos capacite a respondê-la. Não apenas, ó Deus, da boca para fora, mas com o coração, mas com as nossas vidas, com transformação. É no nome precioso de Jesus que nós oramos e pedimos por isso. Amém. Amém. Peter Drucker, conhecido como o pai da administração moderna, ele fez uma consideração muito interessante. Ele disse que o trabalho mais importante e mais difícil não é encontrar a resposta certa, mas fazer a pergunta certa. E realmente, elaborar boas perguntas não é uma tarefa fácil. É muito difícil. Os irmãos que trabalham na área da educação, eu tive o privilégio de, por pouco tempo, ensinar, ter que fazer prova, e você fazer boas questões, boas perguntas, realmente é muito difícil. E quando a gente olha para Jesus, nós percebemos em Jesus, de fato, que ele era um mestre por excelência. Jesus sempre trazia questionamentos àqueles que estavam à sua volta, que ia no profundo dos corações, perguntas que mexiam mesmo na alma das pessoas. E aqui nesse texto não é diferente. Jesus aqui nessa passagem, ele estava indo para Cesareia de Filipe, onde ele estava desfrutando de um momento muito especial, muito decisivo na vida do discipulado com aqueles homens. E essa cidade para onde Jesus estava indo, ela era localizada bem ao norte da Galileia, quase na divisa ali com a Síria. E era uma cidade em que a maioria das pessoas eram gentios, onde religiões diversas haviam influenciado aquela cidade. Ali já tinha sido o centro do culto a Baal. Ali havia um templo ao deus grego Pan. Ali Herodes o Grande também tinha construído um templo em homenagem a César Augusto. E eu acredito que poucos judeus imaginassem que naquele lugar poderia haver alguma revelação divina. Mas é nesse contexto, nesse cenário, longe do centro judeu, da religião judaica, que Jesus começa aqui, de maneira enfática, descortinar diante dos seus discípulos a sua identidade, quem ele era. E ele faz uma pergunta aos seus discípulos, e uma pergunta que é decisiva nesse processo de discipulado. Uma pergunta crucial, uma pergunta que tem atravessado séculos, milênios, gerações, uma pergunta que precisa ser feita a cada um de nós aqui hoje.
E que da resposta a essa pergunta depende a minha vida, depende a sua vida. Uma pergunta que nós precisamos responder. Uma resposta fundamental para uma pergunta crucial. É sobre isso que nós iremos meditar nessa manhã. E ao longo desse mês de agosto, nós iremos meditar ao longo dessas perguntas. Quem é Jesus? Quem é Cristo? O que significa Jesus para as nossas vidas? E hoje nós iremos meditar, a partir desse texto, sobre essa pergunta. E vamos então ver, em primeiro lugar aqui, que pergunta é essa? Tão importante, tão fundamental. Versos 13 a 15, ele vai descortinar, trazer para nós essa pergunta. Jesus estava caminhando com os seus discípulos, e enquanto ele caminhava, ele fez uma pergunta que ecoou na mente daqueles homens. Jesus pergunta: olha, vocês sabem quem eu sou? Quem é Jesus? Quem sou eu? E é muito interessante que Jesus começa perguntando, não diretamente aos seus discípulos. Jesus pergunta: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E é interessante que Cristo aqui, ele se intitula o Filho do Homem. E essa é uma designação do Antigo Testamento para quem era o Messias. Lá no livro de Daniel, no capítulo 7, a visão do profeta traz a imagem de um como filho do homem, que recebeu do ancião de dias o domínio, o poder, a glória e o reino, e que jamais será destruído. Esse filho do homem aponta para Jesus Cristo, para o Messias. É ele que tem o reino, a glória, o poder, um reino que jamais será destruído. E Jesus então pergunta: quem as pessoas dizem que eu sou? O que as pessoas pensam acerca de mim? Quem eles dizem que o Filho do Homem é? E o que a gente percebe aqui, logo em seguida, no verso 14, é que as pessoas, elas tinham uma confusão a respeito de quem era Jesus. E eles dizem: olha, uns dizem que você é João Batista, Jesus. Essa, inclusive, era a posição de Herodes Antipas. Ele acreditava que Jesus havia sido João Batista ressuscitado. Outros entendiam que Jesus era Elias. Uma interpretação equivocada do que diz Malaquias 4:5, quando diz que eis que vos envio o profeta Elias. E havia uma lenda, uma crença de que Elias retornaria em um momento decisivo da história de Israel. Muitos também faziam comparação aos milagres de Jesus, muito parecido com os milagres que o profeta Elias havia realizado. Outros diziam também que Jesus era o profeta Jeremias. Jeremias foi um tipo de Cristo pelo seu exemplo de paciência, de resistência, de sofrimento, suas palavras de juízo. Outros ainda achavam que Jesus era um profeta qualquer. E o que percebemos é que as pessoas não sabiam quem era Jesus. Eles seguiam Jesus, muitos viam os milagres de Jesus, os sinais de Jesus, mas não conheciam profundamente quem Cristo era. Tinham uma visão equivocada, deturpada acerca de Jesus, porque eles esperavam que Jesus, que o Messias, fosse um Messias político. Um homem que iria libertar o povo judeu das garras de Roma. E de fato, se nós observarmos esses personagens, Elias, João Batista, o próprio Jeremias, eles têm elementos que convergem para a pessoa de Jesus. Mas eles não são Messias. Jesus supera em muitos três. E o que precisamos nos atentar quando a gente olha para isso aqui, é que se essa pergunta fosse feita hoje, se Jesus fizesse essa pergunta para mim e para você hoje, quem o povo aí fora diz que eu sou? Quem as pessoas dizem que Jesus é? Eu não tenho dúvida de que haveria também muita confusão. Muitas afirmações completamente distantes da palavra de Deus. Um Jesus
ativista político, um Jesus gênio da lâmpada, amuleto, um Jesus paz e amor, um Jesus que não confronta pecado, um Jesus que é construído à imagem e semelhança das pessoas. Não se conhecem verdadeiramente quem é Jesus. Mas algo muito importante nessa questão, levantada pelo próprio Cristo aqui, é que o seu interesse não era primeiramente e propriamente o que as pessoas pensavam a respeito dele, mas ele queria saber o que os seus discípulos diziam a respeito dele. E é por isso que Jesus vai dizer: mas vocês, quem vocês dizem que eu sou? Vocês falaram aí o que a galera está dizendo que eu sou João Batista, que eu sou Elias, que eu sou profeta, mas vocês, quem vocês dizem que eu sou? Vocês que estão andando comigo, vocês que estão comendo comigo, vocês que estão vendo de perto quem eu sou, vocês que estão aqui na igreja, vocês que são membros aqui da igreja, quem vocês dizem que eu sou? Perceba como essa pergunta de Jesus, ela além de extremamente importante e necessária, ela é pessoal. Ele quer saber o que você pensa a respeito dele. Ele quer saber quem você, André, quem você, Aureliano, quem você, Letícia, acha que é Jesus. Quem é Jesus para você? Será que ele é precioso aos nossos olhos? Será que ele é aquele que tem a primazia nas nossas vidas? Será que Jesus é o amado das nossas almas? Será que ele é o Senhor da sua vida? Será que ele é o dono do seu coração, dos seus pensamentos, do seu tempo, da sua vida? Quem é Jesus para você? Interessante o que diz Matthew Henry comentando esse texto, porque ele vai dizer que a nossa vida, ela será abençoada ou ela irá mal, dependendo daquilo que a gente conhece e diz quem é Jesus para a gente. Nós poderemos ser ricamente abençoados, mas a nossa vida pode ir de mal a pior, dependendo daquilo que eu e você temos a respeito de Jesus Cristo. Quem é Jesus para você? E diante dessa constatação, de entendermos que essa é uma pergunta crucial e que ela exige uma resposta, o texto então nos apresenta como nós podemos responder essa pergunta. Volte os seus olhos para os versos 16 e 17. Esse texto, meus irmãos, ele é utilizado algumas vezes de maneira equivocada. Tem algumas discussões teológicas dentro desse texto, e não é o nosso objetivo nessa manhã trabalhar nessa linha. Mas é interessante quando a gente olha aqui, ver a pessoa de Pedro, a figura de Pedro, e ver como Pedro ele sempre teve um temperamento impulsivo. Ele agia nas emoções, ele agia ali no momento, no ímpeto. E não é de estranhar que quando Jesus faz essa pergunta aqui, Pedro logo toma a frente e fala: olha Jesus, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E a gente percebe aqui como a resposta de Pedro aqui, ela é uma resposta maravilhosa. Ela é uma resposta profunda, simples, mas profunda. Pedro não se preocupou aqui em fazer uma tese, em fazer um sermão, em dar rodeio, como a gente diz lá em Pernambuco. Mas Pedro foi claro, simples e objetivo: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E o significado de Cristo é tirado do Antigo Testamento. Essa palavra no grego tem o mesmo significado da palavra Messias no Antigo Testamento, significa ungido. Cristo não é um sobrenome para Jesus, mas um título para Jesus.
Quando Pedro declara que Jesus é o Cristo, ele está dizendo que Jesus é o Messias, que Jesus é o ungido de Deus, como nós cantamos aqui nessa manhã. Interessante que no Antigo Testamento, as pessoas que eram ungidas, elas eram chamadas para um serviço especial. Os profetas eram ungidos, o sacerdote era ungido, o rei era ungido. E nesse sentido, essas pessoas que recebiam essa unção no Antigo Testamento eram um Messias. Mas o povo estava esperando não um Messias como os outros. O povo esperava o Messias, o prometido de Deus, aquele que viria libertar o povo, aquele que seria consagrado por Deus de forma suprema, para ser o sumo sacerdote, para ser o maior profeta, para ser o rei de todo o povo. E é por isso que essa declaração de Pedro aqui, ela tem um peso muito grande. Jesus é o ungido de Deus. Jesus é aquele que as pessoas anunciavam no Antigo Testamento. É aquele que as profecias anunciavam. É aquele que os sacrifícios apontavam, que as cerimônias, que as festas testificavam. Jesus é o ungido de Deus. A promessa se cumpriu. O Messias prometido, tão esperado, tão aguardado, se fez carne. Mas mais do que isso, Pedro vai dizer aqui que ele não é apenas ungido, mas ele é o próprio Filho do Deus vivo. E essa expressão indica aqui a divindade de Jesus. Jesus é Deus. O Filho do Deus vivo é o Deus encarnado, o Deus que se fez carne, o Verbo que se fez carne, que habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E essa confissão de Pedro aqui, meus irmãos, é a confissão que sustenta a minha vida, a sua vida, a vida da igreja, em todo esse tempo. Jesus é o Cristo, Jesus é o Filho do Deus vivo. É uma confissão não apenas de Pedro, mas uma confissão que deve ser minha, sua, de todo discípulo, de todo aquele que segue Jesus Cristo, de todo aquele que anseia ter a vida eterna. Todos devemos confessar que Jesus é o Cristo de Deus, o Filho do Deus vivo. E quando Pedro dá essa resposta para Jesus, ele faz uma afirmação preciosa para Pedro. Ele diz: bem-aventurado Simão Barjonas. Muito bem, João. Muito bem, Pedro. Você é mais que feliz. Você é bem-aventurado. Você, Simão Barjonas, filho de Jonas, um homem simples, um homem que não tinha nenhum destaque, era um pescador, um homem iletrado, mas você respondeu de forma sábia. Você respondeu essa pergunta de maneira profunda, de maneira essencial. Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas. E Jesus prossegue dizendo: você é bem-aventurado porque não foi você, não foi pelo seu conhecimento, não foi pelos seus estudos, não foi por algo que você encontrou em livros de teologia, não foi algo que você ouviu e saiu repetindo por aí, não foi por causa de uma dedução lógica. Confessar Jesus Cristo não é lógico, não é óbvio. Mas bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque foi o meu Pai que te revelou. Porque não foi carne ou sangue, não foi pela sua carnalidade, mas foi porque o próprio Deus te revelou quem eu sou. Foi mediante o Espírito. Só é possível responder essa pergunta, meus irmãos, através do Espírito Santo de Deus. Se Ele nos revelar, Deus não é conhecido pela busca do homem, mas pela sua revelação. É pela revelação através do Espírito, da sua palavra, que nós conhecemos a Cristo. É por isso que no Evangelho de João, nós estamos estudando aqui nas quartas-feiras, nós vamos ver tantas vezes Jesus falando: olha, vocês não podem vir a mim se o Pai não me der.
Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque foi o próprio Deus quem te revelou. E por não ser da nossa humanidade, por não ser da nossa lógica, por não ser por causa nossa, é que nós conhecemos, e eu tenho certeza que os irmãos conhecem, tantas pessoas que nasceram na igreja, são filhos de crente, ouvem, conhecem, mas não conseguem declarar que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Até falam, até sabem, mas não conseguem viver essa verdade. Porque é algo que somente o Espírito Santo de Deus pode nos revelar. Talvez você que está aqui nessa manhã nos ouvindo ou em casa, essa confissão não faça sentido para você. Não faça diferença na sua vida. Tá, pastor, eu sei, Jesus Cristo é o Filho de Deus, mas isso não produz mudança nenhuma na sua vida. E isso, meus irmãos, porque somente Deus, o Espírito Santo, pode operar essa mudança, aplicar essa resposta no seu coração de forma que ela não só esteja na ponta da sua língua, mas ela esteja no seu coração produzindo mudança. E sabendo que essa resposta, ela só pode ser, de fato, dita, obtida através do Espírito Santo de Deus, eu gostaria de encorajar os irmãos nessa manhã a orar por essas pessoas, a orar por você mesmo. Deus, eu já ouvi, todo domingo eu ouço o pastor pregando, eu já li, meus pais falaram, mas Deus, isso ainda não entrou na minha cabeça. Peça ao Senhor que quebrante seu coração, meu irmão. Peça de fato que a razão, o motivo, que o fato de Jesus ser o prometido Filho de Deus, aquele que veio para morrer em nosso lugar, para nos dar a vida eterna, para ser o nosso Senhor, que isso possa fazer diferença no meu coração e no seu coração. Mas em terceiro lugar, nós observamos aqui as implicações da resposta a essa pergunta, dos versos 17 ao verso 20. E é interessante que Jesus no verso 18 inicia: também eu te digo que tu és Pedro. Interessante que Pedro primeiro disse quem era Jesus. E Jesus vai dizer: olha Pedro, quem disse não foi você mesmo. Você não disse porque você é melhor que os outros, porque você é inteligente, porque você estudou muito, mas você disse isso porque o meu Pai te revelou. Então nem o mérito dessa resposta foi do próprio Pedro. Mas agora nós vemos Jesus falando quem Pedro é. Jesus diz: olha, você disse quem eu sou, eu digo quem você é. Você é Pedro. Não é apenas o filho de Jonas, não é apenas um pescador iletrado, mas você é Pedro. Você é Cefas. Você é Petros, ou pedra. E aqui a palavra dele significa o fragmento de uma pedra maior, de uma rocha maior. Ou seja, é o próprio Cristo quem diz a identidade de Pedro. A identidade de Pedro aqui é definida pelo próprio Jesus Cristo. Nele você é uma pedra, Pedro. Nele você está edificado, nele você está fortalecido, firmado, consolidado, protegido, seguro, porque você está sobre a pedra angular, sobre a rocha, sobre a qual a igreja é edificada, Cristo Jesus. Eu digo quem você é, Pedro. E é interessante que o próprio Pedro, no livro de Atos, ele deu testemunho de quem Jesus era. Ele diz: Jesus, ele é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou pedra angular. Essa pedra angular, pedra fundamental, era a primeira colocada na quina das construções, sobre a qual todas as outras pedras eram colocadas em cima. Jesus é essa pedra angular.
Jesus é a pedra sobre a qual nós estamos firmados. A igreja está firmada, a igreja está consolidada. E se nós estamos sobre essa pedra, se nós estamos colocados sobre a pedra que é Jesus Cristo, nós não somos abalados, nós não somos estremecidos, nós não seremos destruídos, porque a nossa identidade, quem nós somos, está em Jesus. Está naquele que é o poder, está naquele que merece a honra, a glória eternamente. Aqueles que têm a identidade construídas, firmadas em Jesus Cristo, têm em Jesus o seu sustento. E meus irmãos, o que nós vemos hoje em nossa sociedade são pessoas vivendo crise de ansiedade, de identidade, porque as suas identidades estão firmadas, estão baseadas em coisas que não dão sustentação. São identidades que são baseadas simplesmente na sua sexualidade, na sua posição política, ideológica. Identidades que são baseadas simplesmente na cor da sua pele, na sua etnia, nas suas crenças. Ou ainda assumem uma identidade daquilo que as pessoas querem que elas vivam, ou do que elas mesmas entendem ser o melhor para elas. Você pode ter tudo e ao mesmo tempo não ter nada, se você não tiver Jesus Cristo. Você pode perder a sua família, você pode perder as suas riquezas, a pessoa que você ama, o seu emprego, mas se você tiver Cristo, você estará firmado e seguro nele. Aqueles que têm a sua identidade consolidada em Jesus Cristo, eles têm a sua identidade consolidada, firmes. Não é o mundo que diz quem nós somos, mas é Jesus que vira para mim, para você e diz: você é filho de Deus. Você está edificado sobre a rocha que é Jesus Cristo. E nessa rocha você jamais será abalado. Essa resposta, então, muda a percepção de quem nós somos. Porque aquilo que a gente é, não é o que o mundo diz que nós somos, mas aquilo que o próprio Cristo diz quem nós somos. Mas muda também a razão da nossa vida, o propósito da nossa vida. O verso 19, Jesus vai dar mais uma declaração a Pedro: dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado no céu, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Jesus fala aqui para Pedro a respeito de uma chave que não foi dada apenas a Pedro. Se a gente observar no capítulo 18 de Mateus, no verso 18, nós vamos observar Jesus também falando a mesma coisa aos discípulos, ao restante: o que ligares na terra terá sido ligado no céu, o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Mas que chave é essa? O que é isso que Jesus concede a Pedro, mas também aos apóstolos e por conseguinte também a nós, seus discípulos? Essa chave, meus irmãos, é o Evangelho. Essa chave é a pregação do Evangelho. É por meio da pregação do Evangelho, por meio dessa chave, que as portas do reino dos céus são abertas. É por meio dessa chave do Evangelho que vidas são transformadas, que corações são quebrantados. É pelo poder do Evangelho que o homem conhece e confessa Jesus Cristo como Filho de Deus. Aquele que conhece essa resposta, aquele que sabe de fato quem Jesus Cristo é, tem a responsabilidade, o privilégio de usar essa chave para saquear o inferno, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus. Isso aqui, meus irmãos, não significa que o inferno está encurralando a igreja. A porta nunca foi utilizada como arma de guerra.
Mas quando Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus, é porque nós, pelo poder do Evangelho, pelo poder do nome de Cristo, nós podemos arrebentar as portas do inferno, podemos saquear o inferno com as chaves do reino dos céus, que é o Evangelho, anunciando, pregando o Evangelho, vidas sendo salvas, vidas sendo transformadas, não por nós mesmos, mas pelo poder que há no nome de Jesus Cristo, confessado pela igreja de Jesus. O nosso propósito muda quando nós confessamos essa resposta. Não é o propósito simplesmente de acordar toda segunda-feira, ir para o seu trabalho, ir para a escola, e já acorda já com aquele peso. Poxa, segunda-feira ainda. O nosso propósito muda. O nosso propósito é usar essa chave, anunciar esse Cristo, anunciar o Filho de Deus, declarando quem Jesus é. Nossa vida é muito mais do que acordar, vir para a igreja, ir trabalhar, passar semana após semana nisso. A gente vive na expectativa do reino, como embaixadores do reino. Conhecer Jesus Cristo muda o propósito das nossas vidas. Muda o sentido das nossas vidas. E é por isso que nós precisamos perguntar e responder essa pergunta tão crucial: quem é Jesus? Jesus é o Filho do Deus vivo. Jesus é aquele que veio mudar a minha história, a sua história. Jesus é aquele que veio mudar o propósito das nossas vidas. E hoje essa pergunta é feita a cada um que está aqui. Quem é Jesus? Quem vocês dizem que é Jesus? Quem é Jesus para você? Você consegue de fato, não apenas em palavras, mas com a sua vida, confessar que Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo? Ou será que Jesus é para você qualquer outra coisa distante disso que a gente ouviu aqui nessa manhã? Quem é Jesus? Que Ele nos dê poder, que Ele nos capacite para respondermos essa pergunta fundamental. Dessa pergunta, meus irmãos, depende a nossa vida. Depende a nossa eternidade. Quem é Jesus?